Ele vai refazer até conseguir colocar um vaso novo. E muitas das vezes a gente não está disposto. Porque refazer, permitir o Senhor amassar, isso é doído. Mas não é de qualquer jeito bom estar na casa do Senhor. O Senhor não quer vaso bonito por fora e quebrado por dentro. O Senhor nessa noite está começando a refazer o vaso por dentro. Aleluia! Então não adianta ter sua pintura bonita por fora. Porque nessa noite o Senhor está falando que vai refazer. Ele refaz como Ele quer. Ele pinta, Ele despinta, Ele deixa na cor do barro. Se preciso for, Ele até te assa. Até você estar no ponto. E eu confesso para vocês que ser assada, ser amassada, ser quebrada, ser refeita na mão do Senhor é doído. E se Ele olhar e achar que ainda precisa amassar de novo, Ele vai amassar. Ah, o que essa maluca entrou aí para poder falar isso? É porque nessa noite eu me sinto um vaso sendo refeito. Eu vi você está vendo assim, porque muitas das vezes temos mágoa, né? Temos ferida, e no louvor Ele está dizendo que Ele refaz os vasos com ferida, os vasos que não se permitem ser enchidos, né? Porque a gente precisa deixar o Senhor nos encher para transbordar. Ah, mas eu quero só um pouquinho. Então, joga fora teu vaso. Porque nessa noite o Senhor não quer encher pouco. O Senhor não é pouco. O Senhor Ele é muito. O Senhor nessa noite Ele quer fazer transbordar. Aleluia. Ah, mas sim, transbordar. Porque está no fundo, vir para cima. E o que está de cima desceu para o fundo. Você só vai conseguir entender se você nessa noite estiver com o teu vaso disposto ao Senhor te encher. Tu és poderoso. E eu cheguei cansada. Eu poderia ter ficado no meu sofá, porque estava muito frio. E eu pedi um para pedir um e pedir o outro, ninguém conseguia. Eu falei, vai ligar para a Gabi. Gabi quer de mim. E já dando 7, 7h15, 7h20, 7h30, eu falei, tem que chegar 8:55, eu vou lá. Aleluia! Tu és poderoso. Todos nós temos a necessidade de ser enchidos. Aleluia. Ah, tá, eu estou só com 2 dedos. Aqui você veio no lugar certo. Aleluia. Se permita. Você não precisa revelar o Senhor, não. Aí sentado mesmo, o Senhor Ele vai fazer transbordar. Se você permitir. Nessa noite o Senhor está falando que para encher temos que permitir. É verdade. Glória a Deus. E esse louvor Ele fala muito. Glória Fala a Deus. muito. E toda vez que eu ouço Ele, eu estou está sofrendo, não é sofrendo. Quem consegue entender a letra dele, está dizendo que você está se permitindo. O olheiro, o dono do barco, te amassar, refazer, te quebrar. E ser quebrado é muito doído. É verdade. Aí a gente pensa que o Senhor está quebrando é porque Ele não nos ama, mas é mentira. Se Ele está te fazendo de novo, é porque Ele está te amando, te corrigindo. Olha, Ele quer, Ele refaz de novo quantas vezes for necessário. Ah, meu vaso está quebrado, o Senhor Ele vai estar só olhando. Você pode continuar quebrado pro resto da sua vida, se você não falar, meu vaso está quebrado, o Senhor Ele também está quebrado. A gente não vai usar 42, a gente usa 48. Eu não consigo calçar uma sandália 34 se meu pé é 37. Vai comer a minha carne, vai me ferir. Como é que a gente vai ser cheio nessa noite se o nosso vaso está de qualquer forma? Meu Deus. Ah, mas a irmã está falando, eu estou falando porque cabe para mim também. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Aleluia. Nessa noite o Senhor Ele quer conserto. Meu Deus. E é difícil você vir falar aqui, porque os outros vão falar assim, mas sim, quem é ela? Eu sou a que preciso de conserto. E é por isso que o Senhor me usa para poder falar. Meu Deus. E as pessoas acham que para estar aqui na frente você precisa estar santo. Se você é santo, você nem precisa subir essas escadas. Fica em casa porque você já é santo. Meu Deus. Porque aqui só sobe para adorar quem precisa. É verdade. Quem precisa de uma cura, quem precisa de um livramento, quem precisa ser exaltado, quem precisa de muitas coisas. Nessa noite eu preciso de muitas coisas.
ouvindo que precisa ser amassado por mais tempo. Glória a Deus. Tem vaso que vai ser rápido. É só um ano, alguns meses. Mas você já está 5 anos e o seu vaso não está pronto? Está quase. Aleluia. Está quase. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho falado para o Senhor, se não estiver pronto, refaz, amassa, quebra. Amassa e faz de novo. Louvado és tu, Jesus. Porque a gente já está tão acostumado de ser pisado, de ser tratado de certas formas que o que é o Senhor nos moldar? É doído, mas Ele é a pessoa que vai nos moldar certo. Porque muitas vezes somos moldados por pessoas que não sabem fazer o vaso certo. Às vezes é para cabeça 1 litro, ele faz meio. E o Senhor ele tem a quantidade certa. Aleluia. Ah, mas quanto é a quantidade do Senhor para encher de azeite? É infinito. O Aleluia. Senhor nesta noite está dizendo que é infinito a quantidade de azeite que Ele quer botar na nossa Meu vida. Deus. Meu Deus, vai ser um vaso enorme. Não vem com coisa pouca para o Senhor, não. Se a sua botija é pequenininha, quebra ela. Não precisa fazer um vaso enorme. Porque nessa noite o Senhor ele quer muita coisa. O que o Senhor quer de muito nessa noite? A nossa vida. Verdade, Jesus. O Senhor nessa noite ele quer Meu Deus. fazer, refazer, amassar. E se preciso for, ele ainda coloca mais um pouquinho de água e dá mais uma mistura no barro. E todo dia eu tenho percebido que o meu barro ainda está mole. Aleluia. Meu Deus, irmão, ainda está mole, tá? E eu estou falando, Senhor, dá mais uma amassada agora no forno. Para quando o Senhor jogar o azeite, ele está pronto, ele está resistente. E não vem com uma massinha fina de barro, não, Senhor. Pode fazer grosso, que é para poder suportar. Porque muitas das vezes a gente tem tanta pressa que o vaso esteja pronto que a gente aceita de qualquer forma. E nessa noite eu tenho falado para o Senhor, pode fazer com barro grosso. Pode fazer para passar o tempo que for necessário. Aleluia. Porque o Senhor ele precisa de vaso forte. Aleluia. Que o azeite venha ficar lá durante anos. E ele não venha vazar. Aleluia. Glória seja a Deus. Então, se sua botija hoje ela é pequenininha, pede ao Senhor. Senhor, tem mais barro aí? Dá mais uma incrementada aqui, porque o meu vaso está muito pouco. É verdade. Eu não quero ser vaso pouco, eu não quero ser coisa pouca. Porque do pouco o Senhor já me tirou, eu quero muito agora. Aleluia. Claro que para a gente ter o muito é mais dolorido. Não vem achar que você vai ter um vaso grosso, forte e que vai ser assim de graça, não. Você tem que estar disposto a adorar, a louvar, a orar, a caminhar, a buscar, a orar por vidas. Difícil, como é difícil, Jesus. Mas aí é uma camadinha de barro a mais que o Senhor tem colocado. E daqui a pouco o meu vaso vai estar tão cheio que vai ter como nem subir essa escada. Mas o Senhor, Ele sabe para cada um como fazer o vaso. Tem uns que vai ser fino, para outros vai ser mais robusto, né? Mas não importa como seja, eu quero o meu forte. Que possa a pessoa tropeçar nele, ele cair e depois voltar para o lugar sem rachar. E se nessa noite o seu vaso está trincado, rachadinho, começando a vazar o azeite, pede o Senhor um reparo. O Senhor nessa noite ele está aqui, mas aí vou montar aqui um super bonde para poder não vazar o azeite. O Senhor vai dizer para você negativo, eu vou te amassar, eu vou te quebrar, eu vou te fazer um vaso novo. E muitas das vezes não estamos dispostos a ser amassados. Mas o que é ser amassado pelo que eu já passei? Se for amassado pela mão do Senhor, tá bom. A gente não pode se permitir ser amassada pela mão do nosso inimigo. E muitas das vezes a gente acha que o nosso inimigo está ali fora com garfo e chifre na mão. E muitas das vezes não. Às vezes nosso inimigo dorme do nosso lado, come no nosso prato e assopra até a comida para a gente não se queimar. Mas o Senhor nessa noite Ele quer nos revestir. Ele quer nos guardar. E quando eu vejo uma telha de barro na rua, eu fico admirando ela, porque tem de todas as cores.
Tem branquinha, tem cor de tijolo e assim vai. Tem umas grossas, tem uma fina e eu admiro a grossa e falo, Senhor, aquela grossa ali eu acho que sou eu. Pelo